Bem-vindos ao Que Nem Tu. Esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste. Se você está no YouTube, vai deixando o like, aumenta esse som, porque, Karine, hoje a gente tem muitas histórias para contar, né? Acho que você mesmo, como ex-repórter do Zoeira, já deve ter entrevistado esse convidado inúmeras vezes. Perdeu as contas já. Com certeza. De quantas vezes. Agora, eu acho ele o recordista de espetáculos que perduram nos tempos, assim. É impressionante. A gente pode dizer que faz a nossa versão cearense da Broadway? Com certeza. Né? Com certeza. Não é possível que um turista não chegue aqui e pense assim... Alguém não indique um espetáculo desse nosso convidado como uma marca da história de Fortaleza. E eu acho, viu, Alan, que quem já foi ao teatro, mesmo criança, não tão longe assim, né? Porque nosso convidado é jovem, mas... Jovem. Apesar de eu ter visto ele criança no palco. Eu ainda era criança. Começou cedo. Está aí no imaginário de muitas pessoas que foram ao teatro, desde criança até adulto. Passa pela história do teatro cearense, né? Vamos conversar com ele, que não é de Fortaleza, é de Pacajus, mas foi aqui em Fortaleza que ele encontrou e se apaixonou pelo teatro. Começou aí com esse teatro de rua e ele fez de um tudo na dramaturgia. Ator, diretor, produtor, agitador cultural, um verdadeiro operário da arte. Tanto operário que ele resolveu transformar um galpão em um teatro. Porque ele sabia que era preciso criar mais espaços para que o nosso povo pudesse apresentar sua arte para a galera daqui e quem viesse de fora também, né? Estamos falando com ninguém mais, ninguém menos que Carri Costa. Seja bem-vindo! Obrigado, é uma honra estar aqui, é um prazer gigante estar aqui. Carri, como é que é o privilégio de viver e trabalhar com o que ama? Cara, você falou certo aí, é um privilégio, cara. Mas é um privilégio com suas dores, com seus amores, com a sua poesia, com a sua potencialidade, com a sua fragilidade, sabe? E com um pouco de sustentabilidade também. É difícil, não é fácil. Acredito que em qualquer lugar do mundo não seja fácil você trabalhar com cultura, com arte, né? Mas especificamente o Ceará tem um quezinho a mais de dificuldade. Carri, mas assim, quando que você percebeu que a arte faria parte desse teu caminho? É uma coisa tão, assim, eu acho que não teve um ponto X, assim, porque desde menino, desde moleque, desde criança mesmo, sempre eu fui muito criativo, muito mesmo. Não que eu entendesse que aquilo era criatividade, não que meus pais entendessem que aquilo era criatividade. Com o distanciamento foi que eu fui perceber que realmente o meu exercício nas artes plásticas sempre foi desde muito criança. Desenho, construção de coisas, habilidade manual para alguma coisa, uma ligação com uma arte indiscutível, né? Então, desde pequeno que eu digo assim, desde 4 anos, desde 5 anos, que eu tenho memória disso, né, dessa esperteza, dessa agilidade, né? Então, na época, poderia-se dizer que eu era uma criança muito hiperativa, né? Mas eu, obviamente, no interior do estado, com a cultura da minha família, não havia essa identificação. Havia a liberdade, deixa esse menino fazer estripulia, sabe? E também havia a punição quando a estripulia passava do ponto, né? Isso é verdade. Mas com o passar do tempo, cara, a gente vai formatando dentro da nossa vida, sabe, os estudos, a relação com as pessoas, primeiro com família, depois com os amigos da rua, aí você vai desenvolvendo coisas, habilidades, né, aperfeiçoando habilidades aí até da própria oratória, do poder de convencimento, da contação de história. Eu sempre contei histórias, gostei muito de contar história de criança, ficava no meio da rua antes de a mãe chamar para dentro, ou se estava correndo no meio da rua, fazendo brincadeira, sabe? Construindo arraia, brincando de bila, sabe? Então eu fui um menino bem moleque, bem, sabe, de correr na rua mesmo, botava as havaianas no punho e saia correndo, brincando de ajuda, de pega-pega, esconde-esconde, 31. Entendeu? Então isso provocou uma certa liberdade também, né? Então, assim, e era bem o contraditório, porque havia muita pressão, havia não muito acesso à literatura, à cultura, mas havia uma liberdade de pensamento, enfim. E aí a coisa foi se encorpando, né? Eu fui descobrindo, assim, aí eu fiquei um jovem muito atuante,
né? Uma criança e um jovem que participava das coisas, que falava muito, que conversava demais, que inventava história, sabe? Que brincava. Brincar é fundamental, cara. Eu brinquei muito. Então essa ligação também com o humor e com a molecagem é algo que já desperta desde cedo, assim, quando você começa a fazer teatro, você percebe que a tua veia ali para a área da comédia é o que mais te fazia se sentir bem? Eu comecei fazendo drama, comecei fazendo Paixão de Cristo. Meu primeiro espetáculo profissional foi Paixão de Cristo, né? Mas nesse entremeio a gente era jocoso, né? Então assim, eu venho de uma... Dava para fazer rir no Paixão de Cristo? Durante não, mas nos ensaios a gente ria e acontecia coisas que depois a gente mangava, e, sabe? E era sempre com muita leveza, porque a gente era adolescente, então era leve, não havia aquela pressão profissional, sabe? Também não havia aquela cobrança tão arraigada como com o passar do tempo a gente vai se cobrando, né? Então havia muita felicidade, havia muita brincadeira também, né? Na própria minha família também, meu pai sempre foi muito moleque, muito brincalhão, muito piadista, exageradamente piadista às vezes, né? Então, assim, mas era uma coisa meio assim, você era brincalhão demais, mas depois você era punido por ser brincalhão demais. Você brincava demais, estava lá com a liberdade, mas depois você era punido porque acontecia alguma coisa que não estava nos planos dos maiores, né, dos adultos. Então, assim, teve peia, teve chinelada, teve. Então, assim, mas de boa, vamos vivendo. Mas minha primeira peça foi drama. Mas tem algum tempo na tua vida em que você enxerga o teatro ali, que você lembra um momento em que você reflete e pensa assim, nossa, isso aqui não é apenas uma brincadeira, não é apenas algo que me faz bem, mas é algo que eu posso viver disso aqui. Quando o exercício profissional começou realmente em 83, 1983, século passado. Então foi quando eu vi que ali, eu conseguiria fazer um espetáculo, cobrar uma bilheteria e provocar um pouco de sustentabilidade, não só minha, mas como de todos que estavam fazendo aquela apresentação, né? Então, durante 8 anos eu fiz esse trabalho lá na Piedade, né? E eu sempre, como era muito atuante, muito cara de pau, meu Deus, como era cara de pau. Deixou muito de ser, cara de pau. Não. Só que agora eu tenho mais estratégia para cara de pau, né? Uso um pouco mais de estratégia. Mas, meu Deus do céu, assim, o primeiro teatro a gente fez lá, no Salesiano da Piedade. O Teatro Galpão, a gente batizou de Teatro Galpão, que era uma antiga serraria que estava desocupada lá, né? Então, a primeira peça que a gente fez na Piedade foi na quadra do colégio, né? Do Salesiano. No ano seguinte, eu cheguei pro padre e a gente presta aquele galpão ali para a gente fazer um teatro, e como é que é? Não, tá sujo, era uma serraria, a gente limpa. Aí não tem nada, a gente consegue. E aí, enfim, conseguimos montar. E só que foi maravilhoso, porque não era só Paixão de Cristo que a gente fazia, foi um movimento cultural na Piedade, na década de 80, acredito como nunca aconteceu. Porque também era época de abertura política, e a gente era muito engajado na consciência popular, né? Muito engajado nas lutas populares. Então, tudo que a gente levava para o palco era tudo que tinha muito a ver com as pessoas da comunidade. Não havia distanciamento, não havia uma situação de alienação. Muito pelo contrário. Eram jovens atuantes no bairro, produzindo coisas para a comunidade e fazendo peça, e fazendo música, e fazendo dança, e fazendo humor, e fazendo tudo lá. Então, durante 8 anos foi lá. Agora, o momento que eu disse assim, putz, cara, agora eu sou um ator profissional, foi quando eu saí de lá e fui fazer o curso de arte dramática na Universidade Federal do Ceará. Aí foi que eu senti, cara, isso aí... Porque aí eu entrei em contato com a própria literatura teatral. Aí foi que eu tive acesso... Porque antes era tudo muito amador, muito sem entender muito, era muito visceral, e que é muito bom também. Porque sai uma coisa dentro de você que você começa a descobrir que faz sentido, mas sem saber por que faz sentido. Né? Sem ter esse entendimento... sabe, da literatura, da formação propriamente, você vai na intuição. Ou seja, você explora dentro de você possibilidades até bem mais interessantes, bem mais autorais, digamos assim. Porque quando você começa a ter acesso à literatura, você vai ler todos os grandes mestres que já faziam e que já fazem. Aí você identifica alguma coisa que você estava usando. Mas aquilo estava dentro de mim muito antes. Olha que mágico isso, né? É incrível. Sabe? Então, de repente, aí você se identifica com alguns
algumas personalidades que pensam teatro, algumas literaturas que formatam conceitos teatrais. Aí você é provocado em você uma identidade. E isso é muito bom. Mas, Carri, assim, você sempre teve uma atuação assim muito voltada mesmo para o popular, essa história, né? Quando você entra na universidade, às vezes tem uma visão que afasta desse popular, assim, quer ser um erudito que afasta esse público. Chegou em algum momento vivenciar algo parecido? Ou você sempre colocou distante? Como foi isso? O universo acadêmico nunca me fascinou, não. Porque havia uma certa boçalidade que a gente que vem do teatro de rua, do teatro popular, sabe, a gente estranha quando a gente chega nesse universo, porque as pessoas confundem um pouco isso também, até as próprias pessoas que ingressam no universo intelectual tal, e aí eu acho que eles não entendem muito bem. Até bebem da cultura popular, dificultam a compreensão para com o público e defendem piamente, né, aqueles conceitos, aquela forma erudita de se entender ou de se fazer o teatro. Eu não tenho nada contra isso, só que eu não me afeiçoei a esse universo acadêmico. Eu fiz um curso de extensão, que no CAD não era graduação, era um curso de extensão. Mas eu permaneci... depois da Piedade, eu fiz 12 anos de teatro de rua. E o teatro de rua nos dá é uma faculdade de boa, é uma universidade maravilhosa você fazer teatro de rua. Contato direto com o público te aceitando ou não, né? O público intervindo ou não, tá entendendo? Então, assim, é isso, você aprende a ter um raciocínio rápido, você aprende o improviso, você vai aprendendo as coisas na prática. O que eu acho bem real, né? O ator, a atriz, o diretor, se faz na prática. Você pode se encher de todas as dramaturgias, de todas as literaturas, você vai formatar o teu consciente, o teu inconsciente até para esse fluido, né, de intelectual, mas é o exercício lá, é em cima do palco que a gente acontece. Carri, olhando a tua história, me parece que você sempre se preocupou também em levar toda uma galera contigo. Quando eu digo galera, é como se você batalhasse também pela cultura da tua cidade, como se tu quisesse que cada vez mais pessoas vão mais ao teatro. E quando tu falou agora da época da Piedade, me pareceu que esse sentimento vem desde cedo também, né? Essa necessidade de levar os seus com você. É isso que te move, assim, hoje na batalha pela cultura? Cara, e vai ser sempre. Não, eu aprendi assim, eu aprendi no coletivo. Eu não sou um cara de monólogos. Nada contra quem faz. É legal, é demais, eu sou um admirador. Mas eu gosto do coletivo, sabe? Eu gosto do coletivo e eu gosto do coletivo que se propõe a aprender junto, sabe? Eu não gosto daquele coletivo no qual tem um diretor que está ali para ensinar. Eu gosto quando o diretor está para aprender com todo mundo e todo mundo está para aprender com o diretor, sabe? É fácil? Não, claro que não. Sabe? Porque nós estamos com pessoas em toda a sua diversidade, né? Então, assim, o Teatro da Praia, os meus espetáculos, as minhas comédias, o que já aconteceu e o que já fiz, sabe? Parece uma coisa meio piegas, mas sempre foi uma coisa bem pro coletivo, sabe? A minha consciência sempre foi muito latente, muito pulsante. Então, como eu já disse, né? Então eu aprendi a ser um adolescente numa época de reabertura política. Então, eu tive pessoas maravilhosas. Putz, cara, é incrível. Pessoas que entraram na minha vida e que chegaram para mim e disseram, não, cara, isso não é legal, não. Assim não é legal, não. Eu disse, putz, é mesmo, né? Como assim? Lê isso aqui, vê isso aqui, assiste isso aqui. Isso despertou uma consciência crítica que te dá uma certa, como é que eu digo assim, te dá um certo domínio daquilo que você pensa e da crítica que você consegue fazer. E nem sempre você é bem quisto por isso, entendeu? Nem sempre, quando você é muito autoral, quando você... Mas eu não quero trabalhar nessa questão de ego, não. Não quer dizer, eu sou assim e os outros estão... Não, cada um está certo no seu tempo e na sua história. Só que a minha história me levou para isso. A ser um cara que contesta, a ser um cara que não tem um pingo de medo de nada.
Mas não tem mesmo, sabe? E também eu tenho uma autoestima boa, sabe? Eu sempre tive muito orgulho de ser cearense. Só que, assim, para ter esse orgulho, eu tive que entender o que era ser cearense, sabe? O que é ser, o que é que me move, o que é que, sabe? O que piso é esse, que chão é esse, sabe? Esse chão que me dá ar, que me dá terra, que me dá segurança, tá entendendo? Quando a gente cresce na periferia, a gente é muito inseguro com tudo. E a gente às vezes quer impor. E muitas vezes eu queria impor um pensamento, queria impor uma ordem nas coisas, queria impor uma ideia, tá entendendo? Sempre eu tive ações e coisas pessoas que me disseram, pô, vai até aqui, passou daí, você fica um ditadorzinho barato, sabe? Então não adianta você impor nada. Então, aí você vai maturando esse pensamento. Faz merda? Faz. Pô, faz coisa? Faz, tá entendendo? Então, assim, sempre acerta? Não. Mas tem um quê sabe, de humanidade, de sensação, de ter orgulho daquilo que você faz? Tem, eu tenho. Qual Muito. foi, tu consegue lembrar, assim, o primeiro orgulho, assim, essa memória que te diz assim, isso aqui me deu orgulho, é a coisa mais antiga que eu posso dizer que eu me orgulho na sua carreira artística? Cara, acho que foi o primeiro elogio que eu tive quando eu pintei um navio. Aquilo me deu uma sensação de potencialidade. Porque é o seguinte, o que acontecia? Passeio público, antiga Praça dos Mártires. Minha mãe era professora de artes manuais, de tricô, e ela tinha um contrato com a prefeitura e ensinava pessoas em situação, sabe, de vulnerabilidade econômica a aprender um trabalho, lá na passeio público. E eu tinha 7, 6 anos e tinha um pessoal que ensinava a pintar e desenhar lá. Então, assim, a gente sempre foi muito carente, não tinha muita coisa, então lá eu tinha tinta e pincel. E aí, de repente, sentei no chão do passeio público e desenhei e pintei uma coisa e todo mundo achou legal. Mas todo mundo mesmo. De repente, eu vi todo mundo elogiando. Sabe, eu deixei de ser aquele menino orelhudo, danado, sabe, barulhento, para ser admirado. Foi a primeira coisa que me... Aí eu fiquei muito feliz aquilo ali, sabe? E aí meus pais também viram, pô, esse menino tem talento. Então, e era para ser um grande pintor, então. Né? Mas as coisas foram andando. No teatro, acho que uma coisa que me deu muito orgulho foi a sátira Dom Joaquim, sabe? Quando a sátira Dom Joaquim foi uma grande sátira política, cultural, um manifesto, sabe? Era 1992, quando veio o governo do estado, trouxe para cá uma grande, né, a secretária de Cultura, ela Violeta Reis, trouxe uma grande artista de renome nacional para fazer uma ópera, Dom Giovanni, aqui, como celebração da reinauguração do teatro, uma coisa assim. Só que houve um gasto excessivo, né? Então, assim, antigamente não tinha editais. O que acontecia é que o poder público chegava e dizia, vamos fazer isso, e lá investia todo o recurso. E a gente não aceitava isso tão passivamente. Nunca. A gente sempre brigamos por editais, sabe, por recursos mais distribuídos de forma mais republicana, mais coerente com aquilo que a gente acreditava que seja política pública. E aí a gente viu que eles arregimentaram cearenses para fazer figuração dessa ópera, então a gente eles vão montar Dom Giovanni e a gente vai montar o Dom Joaquim. E montamos o Dom Joaquim no Teatro Universitário e foi um desbunde, sabe? Foi uma crítica, sabe? Foi um sucesso, assim, de 3 sessões seguidas. Foi um sucesso tão grande que a gente foi para o centro de convenções. Primeira vez que um espetáculo local, uma comédia com atores locais, ia para aquele teatro gigante. E aquilo eu protagonizei ele, fui o Dom Joaquim, e foi uma sátira genial, bem bolada, com crítica à política, e todo mundo entendeu o recado. Até a nível nacional entenderam o recado. Que a gente, enquanto cearense, a gente não pode ser tão passivo diante das coisas. Quando eu digo cearense, eu estou falando da terra de Quintino Cunha, né? Eu estou falando da terra de pessoas que lutaram na Confederação do Equador, que esse ano está fazendo 200 anos, de Padre Mororó, sabe? Pessoas de luta, pessoas que nunca aceitaram tão passivamente serem dominados, tá entendendo? Eu acho que chega um ponto que a gente não quer mais mandar lavar roupa em Paris, sabe? Que acontecia no século passado, né? Então a gente
Não é assim, vamos reclamar, então acho que foi, sabe? Uma coisa que me deu muito orgulho no audiovisual, quando eu ganhei um papel para fazer um repórter de rua chamado Armando Reed, sabe? Então ali foi ali que eu aprendi que era magia, a televisão era magia, aquilo tudo era fantástico e era outra coisa, era diferente do teatro. Essas coisas. E a insegurança que você fala que tinha, quando é que ela reaparece? É quando vai montar um espetáculo novo? É quando tem um novo papel? Cara, a insegurança, ela aparece toda vez quando os boletos chegam. Tudo aquilo que a gente... a dificuldade de você fazer é complicado, sabe? Então, assim, não, tudo bem, eu fico muito nervoso em qualquer espetáculo, em todas as minhas apresentações e todas as vezes antes de entrar em cena eu fico nervoso, não tem como. Eu vou fazer todo mundo rir, mas antes de rir, de fazer as pessoas rirem, eu fico nervoso, eu fico tenso. Eu fico tenso. Quando eu entro no palco, eu tô em casa, aí eu tô na felicidade. Ali, aí some tudo some tão rapidamente, a tensão some tão rapidamente que é substituído pela felicidade e é como se eu ficasse num cantinho de mim mesmo, sabe? Então, assim, eu preciso agora ser uma outra pessoa. Isso é fantástico, cara, é emocionante e eu me emociono muito em ser ator. Eu acho que ser ator é um exercício de gentileza magnífico, sabe? E de você ficar num cantinho e dar o seu corpo, a sua voz, o seu andado, a sua emoção para uma outra pessoa. Caraca, velho. Mas as coisas são... Essa insegurança... quando eu fui alugar um galpão na praia de Iracema, foi um momento inseguro, sabe? Eu acho que os anjos estão sempre do meu lado e me cutucando e dizendo, vai. Dando coragem. Sabe? Dando coragem, sabe? Coragem é uma coisa que a gente precisa ter sempre. Eu acho que artista e a coragem é uma coisa... Carri, você falou aí de quando você passou lá pela praia de Iracema e viu um galpão e resolveu transformar em um teatro. Conta um pouquinho o que era aquela praia de Iracema, que é muito diferente do que ela é hoje, né? E assim, do que era o desafio de você montar um teatro ali, né? Assim, que se hoje é desafiador, imagina naquela época, né? Assim, como tantos anos mantendo também um espaço como esse. A gente tem que primeiro ver como é que era a cultura naquela época, a cultura teatral naquela época. O ano era 1993. A gente tinha pouquíssimos teatros na cidade de Fortaleza. Ou seja, logo depois da Dom Joaquim. Não, 83, perdão, 93 não, perdão, 83, 93, exatamente. Logo depois do Dom Joaquim, tinha terminado o CAD, eu morava no kitnet na Antônio Salles, ao lado do Colégio Salesiano. Eu morava num kitnetzinho lá, bem pequenininho, bem legal. E aí a gente trabalhava muito, fazia intervenções, fazia peças. Eu trabalhava na companhia do Paulo Diógenes, fazendo entremeios nos shows na madrugada fora. Tá entendendo? No Teatro São José fizemos muitos espetáculos juntos também. E aí eu confeccionava bonecos também. A arte manual nunca saiu da minha história, né? Então sempre fui um confeccionador de adereços, essas coisas todas. Porque tudo ajudava a me construir enquanto artista, né? Viver da arte, que é o grande desafio nosso. E aí, era sexta-feira e a gente dizia, vamos se encontrar na Panqueca do Celso. Porque quem tinha um pouco de dinheiro ia pro como era o nome daquele restaurante que ficava ali, que o pessoal tocava violão? Não me vem agora. Na Praia de Iracema, ali na beira da praia, Cais Bar. Sim. Tem um Cais Bar. Então, quem tinha dinheiro ia comer ali o escondidinho do céu no Cais Bar. Quem não tinha, ia mais para cá, para perto da ponte, e merendava por ali mesmo. Eu marquei com o pessoal para comer uma panqueca do Celso, na Panqueca do Celso, que era até a esposa dele que fazia, que era uma delícia. E aí, tomava uma cervejinha, ficava conversando, trocando ideia, depois ia lá para a ponte, o pessoal lavava violão e tal, e ficava lá. E aí eu peguei o Aguanhabi e desci em frente ao seminário da Prainha e eu sempre descia na Jaceguá para ir para lá, para a ponte, né? Para aquele lado. Só que nesse dia, não sei por que cargas d'água, eu dobrei à direita e
entrei na Monsenhor Tabosa. Quando eu me vi, acho que eu estava com um pensamento longe e tal. Quando eu vi, por que eu vim para cá? Não, então eu vou descer na próxima rua, que era a Senador Almino. Quando eu vou na Senador Almino, aí eu vou descendo, continuando a pensar e tal, eu adoro andar e tal, pensando, aí olho para o lado direito, vejo um galpão todo descascado, verde, aí viro, eu continuo. Quando eu chego na esquina, olhei de novo para o galpão e aí vi uma plaquinha meio apagada, com o nome apagado e tal. Vou lá. Não sei por que eu fui, mas eu fui. Aí cheguei lá e, pô, é para alugar. Olhei. Eu vou decorar isso não. Aí saí dizendo o número do telefone, era um telefone fixo. Cheguei na Paquera do Celso, aí anotei no papel, coloquei na calça jeans e tal, no bolso. Né? Passou-se. Uma semana depois eu vou lavar minha calça. E aí eu encontro o papel. Eu vou ligar para a mulher. Aí desci, comprei umas fichas de telefone, fui no orelhão, ligar para ela. E aí liguei e tá, é daqui mesmo. Amanhã você quer ir lá? Eu quero, amanhã eu quero ir lá. E eu tinha nada. Eu fazer eu cheguei lá na maior cara de pau, que não me falta, né? Aí no outro dia eu tava lá, olhando o galpão, sério e tal. Eu tô pensando em comprar, alugar e tal. Aí ela me mostrou a primeira porta que ela abriu, um galpão meio desabado lá dentro. Né? Aí esse vizinho também, é meu, tá? Vamos abrir. Quando ela abriu, aí eu disse, pô, se eu juntar esse com esse, aí tá, pra gente fazer alguma coisa bem legal aqui, sei lá, uma oficina de arte, um teatro, veio tudo na minha cabeça, né? Aí na minha cabeça também, mas eu já mal pago aquele aluguel, como eu vou pagar 2 aluguel? Aí eu vou vir pra cá. Aí tudo se resolvendo naquela hora. Pô, você ia me dar uma como é que chama? Uns descontos para poder, um tempo sem pagar. Tem um nomezinho que agora não me lembro. E aí eu, para me ajeitar, porque a senhora viu que aqui tá tudo desabado e tal. Não, a gente dá um tempo aí. E aí, 3 meses, aí você começa a pagar daqui a 3 meses. Tá legal, então vamos assinar contrato. Fiador. Chegar para minha mãe. Casa tá no seu nome aqui, né? Aí minha mãe assinou e ela foi a fiadora. E aí eu aluguei. Mas assim, como é que vai ser isso aqui, né? E aí pronto, aí eu comecei a trabalhar e era incrível como as coisas aconteciam, porque ia aparecendo trabalho atrás do outro, trabalho atrás do outro. E aí eu fazia teste comercial de televisão, ia fazer propaganda, e aí eu comecei a fazer programa também de televisão, e aí eu fazia teatro, fazia intervenções artísticas e trabalhando. E a gente, mas nunca sozinho, aí chamei o Armando e disse, vamos lá, vamos construir um teatro. Né? Como eu estava na Praia de Iracema, eu disse, vamos chamar de Teatro da Praia de Iracema. Né? Teatro da Praia de Iracema, Teatro da Praia, só ficou Teatro da Praia depois. Não tinha nem Dragão do Mar naquela época, então assim, era deserto. O pessoal chegava para mim, como é que tu vai levar público para cá, cara? E eu disse, rapaz, eu não sei não, não pergunta coisa difícil não, vamos fazendo. E aí a gente começou a fazer intervenções cênicas lá, e começamos a fazer rap, inauguração de ventilador para poder apurar grana e pagar as coisas e comprar caibo. E eu me lembro que a parte de dentro era toda desabada e eu tinha que reconstruir o telhado todo, né? E aí não dava mais, eu me mudei para lá e eu botava minha rede na porta de entrada, na única porta de entrada que tinha lá. Né? Com um pedaço de pau escorando a porta e dormi acho que uns 6 meses, assim. Né? Foi o tempo que a gente construía o telhado e tal, e aí eu comecei a morar bem e tal, meu Deus. Eu passei 28 anos da minha vida morando nos fundos do Teatro da Praia. Bem, não, assim, incomodava. Uhum. Mas era uma coisa que todo mundo perguntava por quê. Como eu não tinha essa resposta, eu também deixava para lá. Não sei, é isso, entendeu? E assim, peguei muito trabalho bom, fiz filme, fiz um monte de coisa, mas sempre para manter aquele espaço cultural. E foi um espaço que, às vezes, as pessoas, o Teatro do Carri, o Teatro da Praia do Carri, Quem menos se apresentou no Teatro da Praia fui eu. Porque todos os meus espetáculos, eles levavam um público muito bom. E no Teatro da Praia só cabia 100 pessoas. Então era muito melhor ir para outro teatro, ganhar dinheiro para poder montar o Teatro da Praia. Né? E sempre no limite, sempre comprando um refletor, e sempre comprando uma lâmpada. Né? Primeira coisa, a gente não tinha arquibancada, e tinha umas almofadas que a gente chamava de bundinha, o povo sentava, e as pessoas iam e lotava. Né? Então, assim, e aí a gente monta um espetáculo que é um sucesso, que é o Titanic.
né? Um Titanic que, com o passar do tempo, levou mais de 1.300.000 pessoas para assistir ele. É como você falou, eu tenho a mania de fazer o mesmo espetáculo durante muito tempo. Esse ano a gente fez 26 anos de espetáculo. Mas como é isso? É isso. A primeira apresentação do Titanic é no Teatro da Praia? É no Teatro da Praia. E aí foi uma surpresa pra gente. Porque eu acho que o Titanic ele foi a culminância de tudo aquilo que eu pensava de comédia, tudo aquilo que eu pensava de crítica, de sátira. E então eu coloquei lá, sabe? Algumas pessoas chamam besterol, né? Então, assim, eu confesso a você que eu não gosto do pejorativismo que se alega ao besterol. Porque o besterol brasileiro ele tem uma importância muito grande na época da repressão. Ele surgiu na época no teatro carioca, paulista, na época da repressão. E ele era usado para disfarçar a forma como você criticaria o poder militar daquela época, né? Então, assim, aí eles preferiam ser chamados, lógico, de besteira, porque ninguém ia assistir e tal, mentira, lotava, mas o poder não desconfiava que aquilo ali tinha crítica a eles, né? Então, mas tranquilo, sempre de boa. Carrie, a primeira semente de ideia para montar Titanic é ainda quando tu tá no cinema vendo Titanic ou vem um pouquinho, alguns dias depois? Ou até antes, né? Porque vai que a semente já tava lá Acredita e ele precisou que foi na hora. só... Foi na hora. Eu fui assistir no segundo dia, não tem nem fila grande. Não, fui assistir no primeiro dia. Não tinha nem fila grande. Lá ainda não tinha, estourado. Eu fui assistir porque o meu avô tinha um livro que contava a história do Titanic e eu achei interessante. Vou assistir e tal. Quando eu tô lá e eu percebo, a história é emocionante e tal, tem aquele jogo, eles jogam com emoção o tempo inteiro, tem um fato histórico, mas é aquela coisa do homem pobre que se apaixona pela moça rica, sofre, acaba no final felizes juntos, felizes ou não, vivos ou não. Eu disse, cara, essa fórmula é a fórmula de TV, é a fórmula de cinema, é a fórmula que se emprega, eu posso fazer isso pro teatro. Mas eu vou cearencizar essa história. Veio tudo isso na minha cabeça. Aí no dia seguinte eu fui assistir de novo. Que aí eu já fui com um papelzinho para anotar falas e tal, e tentar. Mas eu já comecei a escrever, na noite mesmo eu já fui por coisa, comecei a escrever. O Titanic começou, ele tinha quase 2 horas de duração, porque ele tinha tudo, ele tinha a seleção de atores, tinha tudo, né? E aí eu fui cortando com o passar do tempo. E essa época era boa, até para os mais jovens entenderem, né? Porque às vezes você comprava um ingresso para uma sala de cinema e você podia ir para outra sala de cinema, né? Então é assim que muita gente vê várias vezes Titanic no cinema. Não sei se você fez isso, Carrie. Não, eu vi uma vez, mas eu queria voltar logo para casa porque eu tava com tudo na cabeça para digitar, né? Para escrever, né? E aí ele saiu rapidamente, acho que em uma semana eu escrevi, em uma semana eu já chamei os atores, já comecei a ensaiar e a gente estreou o espetáculo com o filme ainda em cartaz. Nossa, e Carrie, muito rápido. Mas você se surpreende com o resultado, assim, com o sucesso que foi essa peça? Assim? Rapaz, eu me surpreendo e fico muito feliz. Porque o Titanic, ele é uma sátira genial. Não é porque a gente fez, não, mas tá entendendo? Então, assim, a gente foi para o Rio de Janeiro, levou ele para o Rio de Janeiro, levou ele para São Paulo e foi um sucesso lá. As pessoas amaram o espetáculo, né? Então, assim, a gente chegou no momento de... Quando a gente leva mais de 1 milhão de pessoas para o teatro para assistir um único espetáculo, sabe? Talvez se a gente morasse em outra parte do mundo ou em outro estado, as pessoas sentiriam a importância que isso tem. Porque a gente levou a molecagem cearense, a forma jocosa, brincalhona e responsável, bem responsável, para o mundo, cara. A gente teve em 12 estados da federação, sabe? E sempre com sucesso surpreendente, né? Então, assim, a gente não precisou abrir mão do nosso jeito cearense para fazer esse espetáculo. A gente cutucava. Enquanto autor, eu deixei espaços na dramaturgia para atualizar ele, né? Então, assim, ele sempre foi muito atual. A gente fala de política, a gente fala do econômico, a gente fala do cultural, a gente fala do social, a gente fala de tudo. Aconteceu uma coisa a gente coloca e incorpora no espetáculo porque tem espaço para isso. Eu já ia perguntar isso, porque assim, Titanic é essa grande
grande sucesso, mas assim, você tem outros espetáculos que também estão há muito tempo. Loucura de Amor é um deles, né? Assim, e aí, como é que você vai fazendo com o tempo? Porque assim, você passar 16 anos, como Loucura de Amor, 16 anos, né? Assim. E aí, assim, você vai atualizando algumas coisas, você vai tirando algumas coisas que naquela época era aceitável dentro do humor e que agora não é mais. Como é que você vai fazendo isso? Como o autor, né? Assim. Total. A gente tinha vergonha, né? Pô, cara, a gente falava isso, cara. Não. A gente às vezes se cegou muito, né? A gente, né, sabe, foi muito indisplicente com muita coisa, né? Mas não acho... A gente tem que realmente, sabe, abrir mão disso, abrir mão de uma coisa que não é... A gente já tinha um cuidado, sempre teve um cuidado, sabe? A gente sempre foi muito responsável no quesito respeito humano, porque a gente acreditava num outro tipo de comédia, num outro tipo de humor. Enquanto que a gente via alguns meio que, né, colocando o público numa situação constrangedora, vexatória, a gente não acreditava muito nisso. Não, a gente não acreditava nisso. Se eu quero uma cumplicidade, se eu quero a participação do público, ela tem que ser, no mínimo, inteligente, sabe? Jocosa, divertida, não opressora. Né? Então, assim, aí pronto, com o passar do tempo, eu tirei coisas do Titanic, eu tirei coisas do Loucura de Amor, eu tirei coisas das vizinhas e fui tirando, sem o menor problema. Mas o artista, ele é isso, ele tem que abrir mão disso. Ali não é sabe, uma coisa imutável, sabe? E o teatro é vivo, absolutamente vivo. E você acha que isso faz com que ele permaneça fazendo sucesso? Tipo assim, o que é que faz, né, assim, permanecer? Porque é uma coisa muito rara você estar tanto tempo em cartaz, fazendo sucesso com um espetáculo, né? É isso. As pessoas vão porque se sentem bem assistindo o espetáculo, vão porque é engraçado e vão porque sai com alguma ideia na cabeça também. Não é um entretenimento pelo entretenimento, assim. Então, acho que ele é um resultado daquilo que eu penso enquanto ser humano também, né? Então, quando eu proponho para os atores, eu não proponho só um empreendimento. Aliás, eu nem proponho empreendimento, eu proponho arte, sabe? E a arte, ela tem que ter a sua funcionalidade também para com o social, para com a sociedade. Eu não posso somente entreter, achar que tá tudo bem, tá tudo legal. Mas isso é o carri, cara. É o carri, entendeu? Então, assim, não quer fazer? Faz, vai. Cada um vai pro seu jogo, entendeu? Meu jogo é esse. Né? Meu jogo é comprometido, tem um compromisso, tem esse peso, né? Aí sim, aí tem algumas pessoas que, não, mas é comédia. E a comédia, ela é muito colocada assim, como se fosse uma arte inferior. Sabe? Então, o povo... É interessante que o povo ria, é interessante que o povo chore, mas não é interessante que o povo ria, né? Mas se o povo ri das suas complicações também, qual o problema? Sabe? Se o povo ri daquilo que a gente está denunciando, qual o problema também? Porque é uma emoção, né? Nada impede que o público saia daquela apresentação com uma mudança de comportamento, com uma mudança de pensamento, com uma reflexão, sabe? Então, assim, quem é você, ou um crítico, quem é você, ou alguém da mesma arte, para achar que o público vai sair com o seu pensamento que você nem assistiu o espetáculo? Você somente age de forma conceituadamente antecipada, né? Um preconceito daquela arte. Então, assim, quando eu monto um trabalho e coloco para a plateia, eu coloco lá eu coloco no jogo, eu não administro o que o público vai sentir, o que o público vai levar para casa. Ninguém consegue fazer isso. Não, então, assim, às vezes o pessoal tem uma boçalidade, assim, algumas pessoas têm uma boçalidade, o público vai pensar. Ninguém sabe o que o público vai pensar. Ele pode, uns se emocionam, outros não. Uns saem com um pensamento, outros com outro. Sabe? A gente não tem esse poder. Não tem. O artista não tem esse poder. Então, assim, é isso, e você vai sair daqui pensando como eu quis que você pensasse, como eu quis que você entendesse a minha obra de arte. Nunca.
Nunca. Mas, Carri, uma vez eu ouvi você falando numa entrevista em que me chamou muita atenção a tua frase, que é assim, tu não faz comédia se a comédia não faz o outro pensar, né? Pra ti, ela faz sentido apenas se fizer o outro pensar também, além de rir, não é? Além de rir. Mas por exemplo, quando a gente está nas Vizinhas, o que é As Vizinhas? As Vizinhas é uma comédia social, uma comédia comportamental, onde a gente coloca duas mulheres, né, em níveis sociais diferentes e que vão conflituar mesmo estando no mesmo nicho, no nicho habitacional, estando ali. Certo? Então, assim, elas brigam e disputam. No final, elas são duas mulheres tristes, mulheres que foram traídas, mulheres que sofreram, e por isso elas têm a sua defesa. Tá entendendo? Aí o que acontece? Chega uma terceira pessoa, aí elas exercitam a crueldade com aquela terceira pessoa. Né? Então, assim, é real isso, tá entendendo? Então, isso existe, é um comportamento também. Sabe? Então, assim, o que pensar? Agora, se nesse entremeio tem uma série de piadas, tem uma série de situações que provocam riso, não há problema nisso. Eu deixo para o público sair do jeito que ele quiser sair, do jeito que ele quiser entender. E na relação com o público, Carri, você já viu, por exemplo, alguém que viu Titanic há 10, 15 anos e leva um filho, um neto e te apresenta assim? Muitas vezes, agora mais do que nunca, né? Então o pessoal já... tem gente que conheceu a namorada e levou para a primeira lá. Hoje é casado, tem filho, caramba, 4. São 26 anos, né, cara? É muito tempo. É muito tempo para uma comédia, é muito tempo provocando o riso, sabe? Então o público vai e vem, Titanic dá público. E o público, ele é um público... Fala um pouquinho do teu público, principalmente, Carri, quando você tem espetáculos tão longevos, assim. São pessoas, pensando aqui em Fortaleza, no Ceará, sei que você circula com os espetáculos, mas quem assiste aqui são as pessoas daqui, vai turista, as pessoas vão várias vezes. Como você consegue levar tanta gente ao teatro para ver esses espetáculos, né? É um grande desafio porque eu adoro, eu faço teatro para a cidade, eu sempre disse isso, eu faço teatro para a cidade, eu tenho que convencer a cidade a me assistir. Agora está mais difícil do que nunca, sabe? A cidade ia nos assistir mais vezes, mas agora está mais complicado, sabe? Então, assim, a pandemia foi uma pá de cal terrível, sabe? A pandemia nos torou no meio. Tá entendendo? Assim, o público... Aí veio as redes sociais também, que meio que acomoda as pessoas um pouco, sabe? Então, assim, aí vem a nossa estratégia, o nosso jeito, tá entendendo? Não é fácil. Mas o nosso público é geral. É gente que nunca foi a teatro, que ia a primeira vez e fica viciado. Vai e gosta e pergunta e liga e fala na rede, sabe? Então, assim, o Teatro da Praia ele já tem um aspecto legal, sabe, de casa. A gente é muito abraçador, a gente é muito humanozão, sabe? A gente não tem... E quando eu converso com a minha companhia, a gente deixa bem claro, cara, a gente está trabalhando para esse pessoal, velho. Eles estão pagando pra gente, para nos assistir. Saem de casa, pegam um carro, pegam um ônibus, sabe? Compra na bilheteria ou compra num site, mas vai lá te ver, cara. Olha que coisa, né? A gente tem que ser carinhoso mesmo, a gente tem que tirar foto, tem que abraçar, tem que fazer festa, E é isso. Eu sou forçado a isso. Não é forçado, não. Mas repense na sua forma antipática de ser um artista, sabe? A pandemia fez o público perder o hábito de ir ao teatro, Carri? Fez, proporcionou. E olha lá, né? Incrível, né? Durante a pandemia a gente alimentou, a cultura alimentou as esperanças de quem estava preso em casa, né? Alimentou, o livro alimentou, o audiovisual alimentou, a televisão alimentou, sabe? Então, aí de repente as pessoas, não vamos assistir na TV fechada alguma coisa, sabe? Cara, é genial você ir pro teatro. Eu sou suspeito, mas é fantástico.
Mas, Carri, por que você acha que é tão difícil também, às vezes, o público ele não abraçar o artista que está aqui próximo a ele, assim? Porque outra vez eu também já ouvi você falando que às vezes você sente que uma companhia vem de fora, faz um espetáculo, lota, o pessoal abraça, mas às vezes como se faltasse um pouco de reconhecimento e apoio maior a quem é daqui. Sabe uma coisa que eu acho que falta? Falta o poder público. Falta o poder público. Porque o artista já se desdobra para montar, para construir a sua obra de arte. Ele já se desdobra muito, ele faz muito, ele planeja, ele projeta, a carpintaria toda construída muitas vezes manualmente daquele espetáculo. Aí caberia ao poder público ter esse entendimento e participar, no mínimo, do processo de reconhecimento dos artistas locais e da cultura e da arte local. Em todos os seus aspectos. Eu não falo nem só do teatro, mas em tudo, para tornar realmente, para fazer com que o artista seja apresentado para a cidade da maneira mais decente possível. A gente tem uma TV pública que poderia fazer melhor, poderia divulgar, poderia ter um canal de divulgação mais direto, mais constante, mais eficaz, mais criativo, entendeu? Então, TV pública. A gente teria que ter políticas públicas que fizessem com que estimulasse... Olha, o público não vai para aquilo que não sabe que está acontecendo. Claro! Então, mas cabe que é isso, mas o artista não pode... Não, cara! Sabe? É mais uma coisa que o artista tem que fazer, que é divulgar aquele trabalho, que é divulgar aquele espetáculo. Claro, ele vai fazer isso desesperadamente. Agora, agora tem a rede. Aí tirou muitas vezes o compromisso dos outros meios de comunicação, como televisão, como rádio, como jornal, porque tem a rede, aí o artista vai ficar só na rede, sabe? Mas todo mundo, se todo mundo, para todo mundo assistir na rede, ele tem que ter dinheiro para poder alimentar as publicações. Entendeu? Então, assim, não. Eu acho que tinha que ter uma política pública forte, clara, sabe? Uma divulgação muito bom, outdoor, o público saber, olha, esse é o teu artista cearense, sabe? É o teu companheiro de sol, é o teu companheiro de céu, sabe? É o teu companheiro de expressão, é aquela pessoa que tem a mesma linguagem que você, que fala como você, entendeu? Vai assistir, cara, desde onda, vai ver. Né? Então, assim, circular, meu Deus do céu, eu adoraria que tivesse editais que provocassem a circulação, sabe, por todos os bairros da cidade de Fortaleza. Né? É meio que você está falando aí também, essa questão de trabalhar essa autoestima que você falou um pouquinho, né? Assim, essa autoestima cearense, das pessoas se orgulharem por serem e por se verem, né? Assim, nesses locais. Mais ou menos isso que você fala, né? Além de ter toda uma questão de estruturar mesmo a cultura. É literalmente isso, desculpa, é literalmente isso, sabe? É trabalhar a autoestima do fortalezense, é trabalhar a autoestima do cearense. Porque quando a gente fala das artes, a gente tem que falar como um todo. 184 municípios do nosso estado são produtores de cultura e de arte. É efervescente, flui. Não existe isso, não existe uma cidade no estado do Ceará que não produza arte, que não faça arte. Entendeu? Então, assim, agora eu acho que a gente precisa trabalhar a autoestima mesmo, sabe? Nada contra importados, não tenho nada contra. Mas você dar valores para o que não nos pertence e menos valor para quem está aqui, sabe? No dia a dia, sendo a cara e a voz e o cheiro e o sabor, né, da nossa terra, da nossa cidade, não é justo. É uma questão de justiça mesmo, é uma questão de justiça, sabe? Então, eu tenho orgulho de ser cearense, eu conheço a nossa história, por isso eu vou para a rede brigar, quando derruba um prédio de valor arquitetônico histórico incomensurável, brigo, falo, sabe? Eu não gosto quando quando as pessoas em si, até os educadores, né, trocando a raia por pipa, sabe? Bem, o que é isso? Né? A gente aprendeu, né? Bila por bola de gude, sabe? Não, é isso. Tem uma autoestima boa,
sabe? Eu acho que o cearense tem que ter mesmo, tem que entender, né? Então tem que ter essa responsabilidade para com a sua existência, sabe? Pô, você vai para o mundo e leva tudo que você tem, né? E quem quiser que aprecie, goste daquilo que você fazer, né? E me aprecie, eu não vou copiar você. É mais fácil eu satirizar você, sabe? Eu vou copiar, eu vou ser uma réplica daquilo que me construiu, sabe? Pelos meus poros vai sair aquilo que me deu alimento, que me alimentou, sabe? Então, assim, é isso, cara. Então, assim, eu conheço os nossos heróis, sabe? Eu sei quem são os nossos heróis e heroínas, sabe? Então, assim, quem voa na nossa cidade, sabe? No pensamento da nossa cidade. E como é que fica essa autoestima, Carri, quando, por exemplo, você vê essas produções mais recentes audiovisuais, assim, você participou de várias produções com o Halder, né? Sim. E aí a gente viu o Cine Hollywood, que fez o maior sucesso, as pessoas, meu Deus, descobrindo que se fazia audiovisual no Ceará, muitas vezes, né? Assim, indo para séries na TV, ganhando uma projeção grande. Isso ajuda também na autoestima? Ou para você é indiferente? É diferente, sabia? Deixa eu ver um jeito que deve falar isso. Mas assim, eu fui para lá cearense, com o meu jeitinho, com minha fala, com a minha força, com o meu talento e minha potencialidade, sabe? Então, e lá eu fui eu, sabe? Então, assim, não é legal, mas aquele não me mudou, não. De boa, assim, não me mudou. Tô tranquilo com relação a isso. Entendi o que é aquilo, né? Porque eu sou um cara seguro no quesito cearensidade, entendeu? Então, assim, sou bem seguro mesmo. Então, e eu questionava muitas vezes. Tinha momentos que eu digo, isso aqui não tem nada a ver com a gente está passando uma cidade que é do interior do Ceará e isso aqui não tem nada a ver, não. Até quando a gente estava ensaiando, eu disse, não fala desse jeito lá, não. Nem usa isso aqui, nem usa aquilo lá. Tá entendendo? Então, assim, a gente meio que... Eu e Solange, a gente meio que era chato nisso, sabe? Que a gente dizia, se essa palavra aí, diz não. Aí o Raul, mesmo, diz não. Entendeu? Então, assim, para qualquer lugar que eu vá, eu vou levar essa cearensidade. E se aí eu vou interpretar um cearense, tô sopa no mel, né? Tô em casa. Mas, assim, eu acho que a gente tem que ter alguns cuidados com o audiovisual, sabe? Ainda tem muitas pessoas que entraram nesse universo com um pensamento meio que estadunidense, sabe? Querendo fazer... Nada contra. Eu acho legal eles lá e tal, de boa, sabe? Então, assim, eu acho bacana. Mas eu tenho as minhas visões com relação a isso, sabe? Eu acho que a gente tem histórias geniais aqui. A gente tem histórias fantásticas. Quando eu vejo alguém ou alguma expressão da cultura cinematográfica cearense meio que deslumbrado com o universo hollywoodiano, sabe? Apesar de ter feito o Cine Hollywood, mas é uma grande sátira, né? Eu vejo que continuamos indo lavar as roupas em Paris, sabe? Então, para quem não entende essa história de lavar as roupas em Paris, o que acontecia no século passado, da elite da cidade de Fortaleza, elas juntavam os baús e colocavam suas roupas dentro. As roupas sujas dentro, tal. Colocavam no navio para a Europa para lavar as roupas em Paris, porque aqueles tecidos eram parisienses. E achavam que então mandavam, juro a vocês, isso é verdade, juro. Com alguns meses depois, as roupas voltavam, né? Carri, mas o que é essa visão hollywoodiana que você acha que às vezes toma conta do audiovisual daqui e prejudica? Na estratégia dramatúrgica, muitas vezes, na concepção da direção, muitas vezes, sabe? A gente vê, se é comédia, às vezes a gente vê que é uma cópia mal feita de uma comédia norte-americana. Você acha que ainda às vezes o pessoal tem medo de deixar a marca cearense no audiovisual? Eu acho. Entendi. Sabe? Não que não aconteça, mas eu acho que algumas vezes tem esse receio, sabe? Tem esse medinho de falar de coisas nossas, assim, sabe? De brincar, de ser moleque com as nossas coisas, né? De ser periferia cearense, sabe? Mesmo, tá entendendo? Então, ser interior mesmo. Mas ser interior na sua diversidade,
não é só na seca, mas é em tudo, né? No seu jeito celebrativo, no seu jeito brincalhão, no seu jeito grosseiro também, entendeu? Então, assim, às vezes eu já vi alguns que falam da violência, mas com uma dinâmica bem hollywoodiana. Vai falar da violência cearense ou nordestina, mas ainda com uma dinâmica, sabe, com essa dinâmica ou de montagem ou dramatúrgica, sabe? Não tenho nada contra, não. Pode fazer, de boa. Eu não gosto, mas né? Então, de boa, entendeu? Nada contra. Carri, com o Teatro da Praia você faz também algumas oficinas e acaba tendo muito contato com jovens atores, né, e atrizes. Como é que tu fala para esse pessoal, assim, para eles terem a mesma energia que você teve lá atrás e enfrentar todos esses desafios que a gente citou aqui? Porque eu sempre, quando eu converso com artistas que estão batalhando ali na cultura, né, eu acho uma missão muito complexa e difícil para você continuar tendo resistência e coragem para seguir, né? Então, como é que tu passa essa mensagem para cada um deles nesse dia a dia lá no teatro, né? É difícil. Para as crianças é mais difícil ainda, porque é um pessoal que está muito focado no divertidamente ainda, sabe? Do que na cearensidade, do que nesse entendimento de que existem histórias do imaginário e histórias da literatura cearense que são geniais. Então, cabe a mim falar delas enquanto formador, né? Então, agora a gente tem uma escola lá no Teatro da Praia. Antes a gente tinha algumas oficinas e tal, mas agora tem uma escola. A escola Teatro Carri Costa está lá no Teatro da Praia. E, assim, são duas turmas pequenas, uma turma de criança e uma turma de adulto. A turma de adulto, sabe, é maravilhosa, porque aí eu vou cutucando e vou tirando, e eles vão se lembrando das coisas, vão se lembrando de coisas, sabe, de coisas que eles viveram na infância, na adolescência, sabe, exercitando o senso crítico, né, que eu acho que é muito necessário. A criança, eu vou criando possibilidades delas terem acesso àquilo que elas não tinham até então, né? Então, assim, há um texto diferente, até um desenho animado diferente. Eu me lembro que agora tem uma época que teve um dia desse que a gente estava falando sobre, estavam falando sobre todos os desenhos animados japoneses e tal, não sei o que. Aí eu comecei a falar da Turma da Mônica, que foi a minha infância mesmo, assim. Eu não gostava muito eu até... Pô, eu aprendi muita coisa com revista em quadrinho, muita coisa. Principalmente que eu gostava de ler em voz alta. Então eu aprendi a ler muito bem em voz alta e tal, eu gostava, né? Só que às vezes eu já não tem nada a ver, essas casinhas aí, eu pegava os da Disney e tal. E aí, quando eu encontrei o Maurício de Souza, eu disse, cara, a nossa cara é isso. Aí eu fiquei fascinado, e aí eu não tinha dinheiro para comprar, eu conseguia emprestado e aquela coisa. Então, criança, eu tive acesso a essa literatura. E foi genial. E assim, e aí eu tento agora mostrar, né? Obviamente, não posso dizer que isso é errado, isso é certo. Pô, tô te mostrando uma outra possibilidade, uma outra coisa que você pode ver. Vamos conversar isso, né? Vamos falar sobre acessibilidade, né? Então, assim, todo mundo... Se bem que com relação a isso, as escolas estão top, sabe? De boa, tá entendendo? Então, assim, eles já chegam lá entendendo muitas coisas. Então, isso aí... Aí, pronto, aí é bem mais fácil pra gente. Aí, formação é uma coisa super interessante. Atores e atrizes estão sempre fazendo muito testes, né? Então eu fico imaginando o quanto acaba, às vezes, sendo um espaço muito competitivo entre a própria categoria. Você sente que há uma irmandade em geral entre os atores e atrizes, ou você acha que, às vezes, essa competitividade ela atrapalha, Carri? Cara, tem as duas coisas, sabia? Né? Tem aqueles que realmente escondem os testes e tal, mas sempre teve. Na minha geração também teve. Sabe? Então, agora eu acho que também tem, sabe? Então, assim... Cara, seja leve, velho. Seja leve. Porque o que é seu tá lá. Você vai fazer, mais cedo ou mais tarde. Não é trucando, não é rasteira, não é... Não. Sabe? Então, o que vai te fazer um ator ser um grande ator é o palco e a humanidade que você possa ter. O resto, velho. Você pode fazer tudo. O pessoal olhava para mim quando eu era moleque, sabe? Eu era extremamente,
sem layout para as artes. Mas era feio que só o cão, velho. Umas orelhonas e tal. Mas eu tinha cabelo e tudo, mas era feio o bichinho. E aí eu era descarado. Eu vou fazer tudo, eu quero fazer tudo. Cinema, teatro, televisão. Fui para a maior emissora da América Latina, fiz tal. Cara, relaxa, sabe? Desenvolve o teu talento, trabalha pra cacete, faz isso, sabe? Você vai ser chamado para alguma coisa. Você vai acontecer. Agora depende como que você entende por acontecer, sabe? O que é isso, né? Que é isso? Que concessões você vai ter? Vai fazer concessões? Sim, vai sofrer pra caramba. Dói. Você passa problemas assim, né? Sabe? Tá entendendo? Assim, cara, eu acho que eu sempre gostei de trabalhar no coletivo e eu acho que isso... Eu nunca fiz terapia, nunca fiz. E eu acho que isso me ajudou muito a trabalhar com todo mundo, com conversar muito, falar muito, e brigar muito, e dizer errei muito, e acertei bacana. Tá? Então, assim, eu não sou muito mentiroso para comigo. Eu não posso mentir para mim e dizer que eu dou uma rasteira numa pessoa e eu não dou uma rasteira em uma pessoa para assumir, para fazer um papel. Né? Então, assim, não, cara. Então, assim, eu tenho que ser franco comigo, sincero comigo. Quando eu vou montar um personagem, quando eu vou criar um personagem, cara, eu vou criar uma alma humana, eu vou pensar em todos os aspectos daquela pessoa que eu vou criar, né? Então, nada melhor do que você ser bem justo e entendedor da alma humana. Senão ela te consome, senão ela te derruba. Né? Eu vou fazer um bandido, eu vou fazer uma cena hiper violenta. Eu fiz um curta, Gênios, que agora não, faz um tempinho que eu era um puta de um bandido, ignorante pra caramba, não tinha nada de comédia, andava com a arma da porra e tal. É isso, cara, eu tive que mergulhar nisso aí, dizer com verdade aquilo tudo, sabe? Ter esse entendimento. Isso requer do artista generosidade, sabe? Eu conheço artistas que... Eu consigo detectar artistas que não são nada generosos, sabe? E é um peso, não combina com a arte. E para quem preza pelo coletivo como você, né? Acha estranho ter uma relação com essa galera, né? Carri, mas assim, quando a Solange Teixeira veio aqui, a gente perguntou sobre você para ela. E hoje eu preciso perguntar... Tá. Para você sobre Solange Teixeira, porque nessa história aí de espetáculos que perduram durante anos, né? A Solange está em algum deles. O grande parceiro, cara. Mais de 15 anos. Na maioria dos espetáculos, a Solange está. Não, depois que eu chamei a Solange por Loucuras de Amor, eu nunca mais abri mão dela para nenhum trabalho. E no audiovisual a gente deu super bem, sabe? Então, assim, Solange Teixeira é uma atriz competentíssima. É uma atriz inteligentíssima, é uma atriz talentosíssima, não tem sabe? A gente briga. Sim, já brigamos. Divergimos em umas coisas? Sim, claro, sabe? Mas tem afeto nisso tudo. Né? Então, assim, tem clareza, tem responsabilidade. Né? Então, por mais que a gente acredite em coisas diferentes, a gente acredita na mesma coisa, que é na cultura teatral, na arte teatral. E Solange tem um senso político, crítico que é genial, é fantástico. Ela decora como ninguém um texto, sabe? E ajuda você em cena. Solange ajuda você em cena. É incrível. E Solange é apaixonante, sabe? É engraçada pra caramba. A gente se diverte muito, manga muito, ri muito, sabe? Ri muito. E isso nos deixa feliz naquilo que a gente faz. Inclusive, quando a Solange veio aqui, eu lembro que era... uns 2 semanas antes do que seria a última apresentação de Titanic. Aí eu acho engraçado, porque depois desse dia, acho que eu já vi umas 3 outras apresentações de Titanic. Cara, última apresentação. E ela falou, não, essa é a última mesmo, essa é a última. Aí depois disso já tiveram umas 3, 4. Mas a culpa sou eu, né? Eu chego pro pessoal e digo, gente... Não aguento mais. Vamos parar a última apresentação do Titanic. Ei, pessoal. Passa o tempo. Gente, vamos fazer Titanic? Cara, é isso, velho. Aí o pessoal começa a rir. A gente é muito divertido. Gente, o camarim é um espetáculo à parte. A gente é muito divertido. A gente, como a gente diz aqui, a gente fresca um com o outro de uma maneira absurda, sabe? De brincar, se divertir um com o outro, entendendo? Então a gente tá sempre pegando. Então os nossos
os nossos espetáculos também são um exercício de felicidade, cara. De felicidade. A gente não acredita naquela coisa. A gente toma café antes de começar o espetáculo, antes assim, bem antes, sabe? E na mesa a gente é piada, é conversa, é riso, tá entendendo? Acho que nunca teve uma brigazona, aquela brigona assim, nunca. Já subiram no palco sem se falar com alguém, tipo... Não, só no... não me lembro. Eu já briguei com atores meus, sabe? Mas depois, quando aconteceu alguma coisa chata assim e tal, né? E eu já briguei, assim, né? Já deixei até de trabalhar com alguns atores também. Tem atores que eu não quero trabalhar. Mas de boa, não é uma coisa que interfere, não. Porque aquela coisa, energia, cara. Teatro é uma energia genial, é uma coisa fantástica, entendeu? Assim, você tá no olho a olho, conversando com a pessoa, dialogando com ela, sabe? E ela completa a tua frase, você completa a emoção dela, e aí vai. Aí, quando aquilo não vem, fica estranho. Quando não acontece isso, fica estranho. Então, eu prefiro não tá muito assim. Eu prefiro estar no jogo. Vamos pro jogo, bora pro jogo. Você e eu, né? E Carrizo estava falando que tá cheio de projeto. Agora, conte para nós o que é que você anda fazendo. A gente tem o espetáculo de encerramento das crianças que vão terminar, o espetáculo de encerramento dos adultos. Eu vou estrear uma comédia com Solange Teixeira, uma comédia nova. Então, talvez esse ano, vai depender dos resultados da coisa. É uma comédia nova, é o Grugumim, o nome dessa comédia. Grugumim? Grugumim, a história de dois palhaços que vão para o mundo, um casal de palhaços que vão para o mundo e que eles vão viver o mundo atual da maneira mais doida do mundo, porque é coisas que eles passaram a vida inteira num circo, são palhaços velhos, né? E aí eles vão tentar, né? E aí vai. Coisas engraçadas, vão tentar muita coisa. E aí, assim, vou fazer... Tem umas coisas agendadas aí para filme, né? Tem alguns resultados de teste que eu também fiz, que eu também faço testes, né? Então, assim, o Teatro da Praia é o meu grande desafio. É muito difícil manter aquele espaço, né? Então, assim, quando a gente estava no outro galpão, lá na José Avelino, era mais fácil mantê-lo porque ele era mais barato. Eu fui para Monsenhor Tabosa, que é assim, é tipo 12 vezes mais caro do que lá embaixo. Então, assim, tá difícil, né? Então, tá difícil manter financeiramente o espaço. Porque ele não é uma loja. Ele não é um empreendimento do Carri Costa. Nem nunca vai ser. Nunca foi, nem nunca vai ser. Eu tenho um amigo que diz assim para mim, disse assim para mim, Carri, você vive reclamando do teatro, manter o teatro, isso aqui. Então, esse teatro não é gerido de maneira competente. Eu disse, macho, você acha que um teatro que vive há 31 anos não é gerido de maneira competente? Muito pelo contrário, existe uma competência de gestão fantástica, entendeu? É muito tempo. Talvez, se esse espaço fosse em outro local, o poder público até entendesse que ele é importante para a cidade, que ele é importante para o Estado. E nos ajudasse, pelo menos, a manter esse espaço. Né? Então, a gente se inscreve edital, não é selecionado, tá entendendo? Então, assim, o Teatro da Praia tem uma história linda, absurdamente linda, sabe? O espaço onde passaram Gero Camilo, né? Onde passou tantos artistas que hoje estão lá no Sudeste, Jorge Ritt, o Bagaceira, várias pessoas que começaram, muitas vezes, fazendo espetáculos nos festivais de sketch que nós realizamos lá e que hoje estão fazendo, sabe, com projeção a nível nacional. Isso é muito legal. A gente começou, o teatro começou numa época em que não tinha espaço para fruição da inventividade cearense a nível cênico, teatral. Não dava para ir para o Zé de Alencar, não dava para ir para o Teatro do Ibeu, não dava para ir para o Colégio Cristo, não dava para ir para o Teatro São José, não dava, sabe? Então, assim, o colégio de direção aconteceu e depois a demanda foi aqueles atores saíram e foram experimentar onde? Muitas vezes nos nossos festivais do Teatro da Praia, né? E cartaz lá e tal. E aí, de repente, a gente ainda tem essa dificuldade, mas é uma dificuldade desumana até. Aí eu vou atrás dos empresários, vou atrás, sabe? Não rola.
Infelizmente. Carri, a gente está chegando ao fim do episódio, mas antes eu quero entender um pouco se o que eu compreendi sobre nossa conversa em relação a você está correto. Assim. Me parece muito que a tua missão como artista é fazer com que o público cearense se veja no teu trabalho e cada vez mais valorize o lugar de onde ele veio. É isso? É isso. É tanto isso que eu falo sempre isso no final do meu espetáculo. Programa televisão, adia o cinema e vá ao teatro. Eu não digo venha ao Teatro da Praia, eu digo vá ao teatro. Quando eu falo nas minhas redes, eu estou chamando as pessoas para o teatro, não só para o Teatro da Praia. As pessoas têm que ir ao teatro, têm que ver a história acontecendo ali ao vivo, é emocionante isso. É muito melhor do que você passar o dedo e ver aquelas piadas. É muito melhor. Uma história ali, ao vivo, na sua frente. Isso não é só no Teatro da Praia, é em todos os espaços culturais da cidade. Né? A gente precisa reforçar a nossa identidade cada vez mais. Muito bom. Obrigadão, Carri. Eu que agradeço. Prazer receber você. Carri, pela conversa. Foi lindo, foi lindo. E tantos anos aí de resistência e de trabalho pela cultura do Ceará. Eu que agradeço. Sigam a gente nas redes, né? Que aí a gente precisa desse apoio para divulgar. E estamos aqui. @Teatro da Praia, @Carri Costa, @Escola de Teatro Carri Costa. A gente tá lá. E já tô ansioso pelo espetáculo novo com a Solange, viu? Carri Solange. Rapaz, vai ser legal. Mais um novo. Ave Maria. Vai ser bom. Vou dar nem um spoilerzinho, não. Mas depois eu venho por aqui. Com certeza. E a você que nos acompanha. Gente, pronto, ó. Quando ele for lançar o espetáculo, a gente tem que fazer um episódio junto com o Carri e a Solange. Carri e Solange. Fechou. Sensacional. Convite feito. Fechou. A você que nos acompanhou, muito obrigado, tá bom? Próxima semana tem mais. Valeu, gente. Beijo. Valeu.